Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, discutindo a medicina de ponta, a medicina de excelência da nossa região. Hoje nós estamos falando do que se faz no mundo, o que se faz no Brasil, o que se faz no Pará, especificamente em Belém, e sobre doença vascular periférica. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Mendes. O Dr. Antônio Mendes é cirurgião vascular, endovascular também. Hoje tem o endovascular, que é quem mexe com prótese. E nós vamos conversar sobre doença vascular periférica, que é uma das principais causas de complicações e até óbito no mundo atual. Vamos começar pelas coisas bem simples, tipo varizes. Mendes, primeiro eu queria te agradecer por você ter vindo aqui. Eu te convidei depois que eu vi a quantidade de trabalho que tu tens no serviço privado e no serviço público. Eu acho praticamente, eu não sei se você é o único, mas deve ser um dos poucos cirurgiões vasculares que trabalha com endoprótese aqui em Belém. E eu sei que isso é um trabalho muito difícil. No Hospital da Beneficente Portuguesa, que é um hospital que trabalha ainda com o SUS, isso é maravilhoso ainda para mim, que trabalho com pacientes de SUS, principalmente na universidade. Então, vamos começar pelas coisas mais simples. Varizes. Ainda tem um percentual muito importante de gente com varizes, elas complicam ainda, como antigamente? Primeiro, obrigado pelo convite, para explanar um pouco sobre as doenças vasculares, que são importantes no cotidiano. Varizes ainda é uma doença que atinge um percentual bem grande da população, que é uma doença de fator hereditário importante, relacionado a fator de sedentarismo, obesidade. Então, a população, cada vez mais a gente encontra paciente com a patologia de varizes nos membros inferiores. Tem um fator genético? Importante, muito importante. Fator muito genético. Importante. Quer dizer, mãe com varizes, filha, a probabilidade é muito maior. Não necessariamente não, a geração pode pular uma geração, mas certamente alguém da geração, da primeira, da segunda geração, vão desenvolver o gene de varizes. Varizes, diminuição do fluxo venoso de sangue, isso era uma preocupação enorme. Quando eu era aluno de medicina, todo mundo que ia operar de qualquer coisa, principalmente cirurgia que tivesse que ficar fixo no leito, tinha o risco de trombose venosa. Isso ainda ocorre ainda hoje com o uso das heparinas ou virou coisa rara? Não, já é mais difícil, né, o risco, porque os doentes deambulam precocemente, você tem vários materiais que usam para evitar que o paciente fique muito tempo com os membros sem movimento, certo. Bombas que fazem movimento da circulação. E então esse fator hoje ainda não é muito importante. Mas varizes, a doença varizes, a gente ainda encontra bastante. Né? Mendes, uma pergunta que eu sempre gostaria de fazer. Avião, viagens intercontinentais, aquelas viagens de 10 horas sentado, ainda tem muito risco de formar trombose venosa para dar embolia pulmonar? Sim. O fato de você estar em um ambiente de rarefação tem uma probabilidade muito grande de desenvolver embolia. Por isso que se indica viagens longas, pacientes com predisposição, o uso de meia elástica, o fator de deambular um pouco dentro da aeronave e, eventualmente, o uso associado de anticoagulantes orais que ajudam a prevenir o aparecimento de trombo. A aspirina funciona? Não, funciona, mas hoje a gente tem medicamentos mais atuais, mas assim, se você não tiver condições, é um antiagregante. Ainda é um antiagregante. Eu tinha um professor que ele dizia assim, que em toda viagem de mais de 3 horas,
3 horas é Belém, São Paulo, Belém, Rio. 3 horas de avião. Aquela moça bonita do aeroporto, na hora do check-in, tinha que dar uma aspirina. Para todo mundo com mais de 40 anos. Realmente um antiagregante importante que hoje vocês, cardiologistas, ainda continuam usando, apesar de associado com outros. Certo. Mas efetivamente sozinho, não. Se não tiver a condição de outro, vale a pena usar a aspirina como antiagregante. Esses mais modernos. Sim. Esses mais modernos. Tudo bem. A embolia pulmonar ainda é uma coisa comum? A gente ainda vê bastante. Ainda vê bastante? Vê bastante. Muito, ainda num percentual grande, mais de 20% de pacientes que desenvolvem embolia pulmonar por vários fatores. Trombose venosa. Tem algum tratamento atual ou é só o de antigamente? Heparina, remédio? Não, a gente já consegue hoje um dispositivo que provoca uma aspiração do trombo. Ele tem um sistema de alta pressão, de lavagem, com solução fibrinolítica ou não, e aspirar o trombo para diminuir as complicações da trombose, né? E o doente voltar mais precocemente às suas atividades. Então, não é mais só tratamento clínico. Até 7, 10 dias, se você puder dispor de usar esse aparelho que chama Angiojet, os resultados são muito melhores. O Angiojet. Trombose venosa, o sangue da gente, quando ele diminui a velocidade dentro das veias, ele pode coagular, ele pode coalhar, um termo bem paraense. Ele pode coalhar e formar um trombo, fica parado ali. Esse trombo pode se soltar. Se for numa veia da perna, pode soltar, passa pelo coração e vai para dentro do pulmão, causa embolia pulmonar. Por isso, essa pergunta sobre varizes, os cuidados que a gente tem que ter com trombose venosa profunda. Hoje, nas cirurgias, o pessoal já usa muito... Num dos congressos de cardiologia que eu estava nos Estados Unidos, eles usavam até, junto com o anticoagulante, estatina, na prevenção de trombose venosa. Isso lá por 2010. Ainda faz isso ou não? Não é comum? Para doença venosa, não. Para doença venosa... Mais para doença arterial, uso de estatina. Certo. Mendes, a aterosclerose, o entupimento de artéria. A aterosclerose só dá em artéria, não dá em veia. Veia da trombose. Entupimento de artéria. O que eu tenho notado é que a gente avançou muito e esse diagnóstico hoje é muito mais precoce, né? Antigamente, quando entupia uma artéria da perna, e a gente vai comentar mais em diante quando a gente fala de diabetes, amputava a perna, essa coisa toda. Hoje, a aterosclerose ainda é muito prevalente nos membros. Quais os fatores que levam a isso? Cigarro, diabetes, tudo isso? A gente ainda tem um fator importante de presença de aterosclerose, o tabagismo, a obesidade, aumento de colesterol, triglicerídeos. Mas o grande salto que a cirurgia vascular deu, que antigamente os diagnósticos e os tratamentos eram praticamente todos muito agressivos, cirurgias grandes, as revascularizações, os enxertos in situ. Com o advento da endovascular, nós demos um salto de qualidade para o doente. A gente consegue fazer o que vocês, cardiologistas e hemodinamicistas, fazem, as angiografias, as angioplastias. Desentupir a artéria. Exatamente, desentupir a artéria. Abaixo do joelho você faz angioplastias e acima do joelho angioplastia e colocação de stent. Então hoje a gente consegue dar uma sobrevida ou dar uma menor perda, se assim for, se o doente tiver algum risco de amputação bem menor, e consegue-se fazer um tratamento mais preventivo, pegar a doença numa fase inicial e evitar que ela progrida, fazer angioplastia preventiva para melhorar o fluxo e ter um conforto melhor para o paciente. Mendes, o índice tornozelo braquial na tua área, na cirurgia vascular, faz parte do dia a dia? Sim, ainda é. A clínica é soberana, né? Na realidade, você hoje não pode só se ligar aos grandes aparelhos, tomógrafos e tudo. O índice tornozelo braço é
bem utilizado, e quando bem utilizado você consegue ter valores importantes para diagnósticos e dar sequência do tratamento. Recentemente eu tive um familiar que teve um problema vascular e eu fiz o diagnóstico fazendo o índice tornozelo-braquial, que é uma medida da pressão arterial na perna, no braço e na perna, e analisando os parâmetros. A pressão na perna da gente é sempre um pouquinho maior que no braço. E explica isso para mim, como é que é mesmo? Assim, normalmente, para o sangue subir, existe uma coluna, uma pressão que precisa ser maior dos membros inferiores que nos membros superiores. Então, normalmente, você tem 1 ponto, 2 pontos, você tem 13 no braço, você tem 14, 15 no membro inferior, é o esperado para... Então, a pressão na perna é uns 2 pontos maior do que no braço? Normalmente, sim. Normalmente, sim. Ou igual, ou de 1 a 2 pontos maior. Isso é o normal. O normal. Quando você atinge 50%, ou seja, você tem a metade da pressão na perna em relação ao braço, você já começa a ter uma doença arteriosclerótica que já pode começar a dar sintomas, claudicar, né? Que o paciente começa a sentir dor na panturrilha para deambular a distância de 100 metros. O índice de tornozelo menor do que 50% já denota um grau de isquemia importante. Puxa! E abaixo de 30% você já tem o que a gente caracteriza como dor de repouso. Quer dizer, nem deitado, nem... Quietinho, a pessoa está com dor no membro. Ainda está com dor porque a circulação é muito deficiente. Isso. Mendes, a gente vai fazer um pequeno intervalo e vamos voltar falando de cirurgia endovascular. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer.